Nós temos na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma obra organizada por Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, um ensinamento muito profundo, porque encontramos nesta obra a compilação dos ensinos morais de Jesus, que é a essência do Evangelho, o ensino moral. Não é a biografia de Cristo, não é a questão das palavras que foram tomadas para fundamentar os dogmas religiosos, não são as questões miraculosas, milagrosas ou até mesmo proféticas. Mas o mais importante do Evangelho são os seus ensinos morais. A essência, o que tem de mais importante para o nosso crescimento. Qual é a alma do Espiritismo? Toda vez que eu fizer uma pergunta, e essa é só uma primeira de uma série, vocês podem ficar inteiramente à vontade para responder. Qual é a alma do Espiritismo? Revista Espírita, Allan Kardec registrando. A alma do Espiritismo começa com K e acaba com unidade. A alma do Espiritismo é a caridade. É por isso que o 15º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo é fora da não há, ou seja, fora da prática do bem não há felicidade. E a questão da caridade é apresentada de uma forma tão bonita, tão elegante no Evangelho, que Mateus, que foi um dos evangelistas, um dos apóstolos de Jesus, era Levi Mateus, um cobrador de impostos, trabalhava numa espécie de coletoria, provavelmente detestado pelas pessoas. Ele recebeu o chamado do Cristo e aceita esse chamado imediatamente. E foi um dos que registrou um dos 4 evangelhos que ficaram aceitos oficialmente pela igreja. Então, um evangelho canônico. E a gente tem em Mateus capítulo 22, versículos 34 a 40, uma passagem muito curiosa. Os fariseus, sabendo que Jesus calara a boca dos saduceus, se reuniram. Aliás, os fariseus eram gente boa, não é? Os saduceus, melhores ainda, e ainda mais os escribas. Então, era um pessoal que geralmente fazia uma organização à parte. Eles se separavam dos demais porque se achavam o quê? Superiores, eram melhores. Então, por que nós estaremos misturados com os demais? Por isso que fariseu no hebraico é parushi, que significa separado, separação, em separado. É uma casta, que é como se fosse superior, melhor. Então, parushi, separado, fariseu. Ora, os fariseus se reuniram então e tramaram fazer uma pergunta a Jesus. E um deles, doutor da lei, representante dos fariseus, vai e pergunta para Jesus a fim de o tentar. É tão interessante, não é? Que por diversas vezes esse povo que tentava não reconhecer a autoridade do Cristo o tentava. E aqui então um dos representantes fez a seguinte pergunta: Mestre, qual o grande mandamento da lei? Pergunta bonita, não é? Qual é o grande mandamento da lei? A resposta vocês vão dar, por favor. Mais alto, por favor. Muito bem, parece um Pentecostes, não é? Desceram as línguas dos céus e a gente fala vários idiomas e ninguém se entende. Ora, a resposta de Jesus foi amar, ou amarás, é no imperativo, no futuro. Amarás a Deus de todo o teu, de toda a tua e de todo o teu. Então vamos repetir. Amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E amarás o próximo como a ti mesmo.
Ora, nestes 2 mandamentos estão toda a lei e todos os profetas. Ou seja, qual é o grande mandamento que a gente deve seguir? Amar a Deus. Agora, a pergunta proposta pelos nossos companheiros e organizadores do evento é de uma sabedoria que eu, na minha confessa ignorância, estou longe de conseguir responder. Como desenvolver o amor a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento? Como? Como é um pronome interrogativo que vai buscar a maneira pela qual, o processo, o meio, o mecanismo, o método. Simples, não é? Como é que a gente faz isso? Ora, vocês fizeram uma demonstração aqui há pouco tempo, concordam? Como é que a gente pode amar a Deus se nós não amarmos o próximo? Como podemos amar o próximo se não amarmos a Deus? Calma. E como é que a gente pode, na relação com o semelhante, amá-lo sem o auto-amor? Como? Fica complicado, não é? Então a resposta é muito simples. O amor a Deus de toda a e de todo o. Por que essa sequência? O Alírio vai nos explicar. Por que essa sequência? Isso não é casual. Começa com o quê? O coração. O coração. O coração mais importante. O sentimento. Nós precisamos ser tocados pela mensagem do Cristo. Nós precisamos sentir o ensino moral do Evangelho de Jesus atuando em nossa intimidade. Porque senão, não faz sentido. Nós precisamos sentir. E o sentimento é com o coração. É a nossa emoção, que antes foi instinto, que depois vai se transformando em sentimento, e nós vamos tendo a gradação até chegar a essa superioridade, que é o amor. Ora, há um ditado espiritualista que está registrado num livro chamado Nos Bastidores da Obsessão. Já ouviram falar? Divaldo Pereira Franco psicografou, o espírito Manuel Filomeno de Miranda o ditou e a Federação Espírita Brasileira publicou. Nos Bastidores da Obsessão, Manuel Filomeno nos ensina o seguinte, esse ditado espiritualista: procurei Deus, não encontrei. Procurei a mim mesmo, não me achei. Procurei o próximo e encontrei os 3. Aí vem André Luiz para nos esclarecer que o próximo é a nossa ponte para Deus. Nós só chegamos a Deus através do nosso próximo. Se nós formos pensar sobre Deus, amá-lo no nosso entendimento, a gente começa a perguntar: que é Deus? A primeira pergunta de O Livro dos Espíritos, todos nós sabemos de cor e salteado, não é isso? Que é Deus? Pronome interrogativo de coisa, de ser, não de pessoa. Olha a sabedoria do codificador, para nós não personificarmos a figura divina, não termos a ideia chamada, como é que é quando a ideia de Deus é humana, ou humana a ideia de Deus? Antropomórfica, exatamente. Nós não temos uma ideia antropomórfica do Criador, como se Deus fosse um velhinho de barba, segurando um cajado, aquela coisa toda, não é? Deus é um ser, ou uma coisa que seja, mas não é humano. E a resposta que o Espírito de Verdade, que é o coordenador de todo o trabalho da codificação espírita, dá: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Algumas traduções dizem causa primeira, mas causa primária de todas as coisas. Deus é um ser que não foi criado. Vocês têm condições de imaginar algo assim?
algo que nunca teve começo. É por isso que Deus, ele precisa ser amado. Primeiro vem o sentimento, amar a Deus pelo nosso sentimento, porque nós não temos a capacidade de compreender Deus. Deus é um ser incriado. E aí a gente precisa, quando fala em criado, falar em tempo. Carlos Torres Pastorino, num livro extraordinário e pouquíssimo conhecido da maioria de nós aqui, chamado Impermanência e Imortalidade. Alguém já ouviu falar? 3 pessoas. Um livro extraordinário, filosófico, que merece lido e meditado por todos nós. Carlos Torres Pastorino, ele diz que antes de nós buscarmos o desenvolvimento consciencial, ou seja, a expansão da nossa consciência, a gente primeiro deve buscar Deus dentro da nossa intimidade, o Deus interno. Vós sois deuses, já registravam as antigas escrituras, e Jesus toma dessa expressão para reforçar o ensino. Vós sois deuses, nós somos deuses. O que isso significa? Que nós somos filhos de Deus, criaturas do Criador. E é tão extraordinário que Emmanuel vai dizer no livro Encontro Marcado que Deus não cria duplicatas, Deus só cria originais. Nós todos somos indivíduos originais. E mais que isso, no momento atual, nós somos a melhor versão de nós mesmos. Eu quero dizer que todas as vezes que vocês quiserem espontaneamente aplaudir, podem ficar à vontade, tá bem? Hoje nós somos a melhor versão de nós mesmos. Aí diria o pessimista, nossa, imagina qual será a pior, né? Mas é um alento, porque nós já caminhamos muito. Olha que esperança nós temos. Nós estamos no mundo de... Muito bem. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, coloca o mundo de expiações e provas. Primeiro, expiações. Olha que interessante. Porque as nossas provas, inicialmente, são voltadas para pagar conta. Nós somos devedores, então são provas vinculadas a um passado de faltas, porque nós erramos. Mas Joana de Ângeles, na sua sabedoria, no livro que é o Homem Integral, vai representar Jesus na sua personalidade extraordinária, mas também vai mostrar nós ainda com as nossas sombras. Vai dizer no capítulo 3, quando fala do autodescobrimento, que nós podemos errar de 2 maneiras: errarmos por ignorância ou errarmos por rebeldia. Errar por ignorância é quando a gente desconhece. Errar por teimosia ou rebeldia é quando nós insistimos no erro, embora já tenhamos um certo conhecimento. Ainda bem que isso não acontece com ninguém aqui, não é? É uma maravilha. Por isso que a gente tem esperança. Nós somos hoje a melhor versão de nós mesmos. Daqui a pouco nós vamos ser a melhor versão de nós mesmos. Ao final do nosso encontro aqui, com certeza nós vamos estar melhorados. Vocês concordam ou concordam? Muito bem. Todo mundo unânime. Por quê? Exatamente no sentido que nós estamos buscando uma melhoria, uma progressividade, com o nosso próprio esforço, com a nossa própria boa vontade. É uma questão de nós insistirmos e persistirmos. Mas Joana, ela continua dizendo algo que nos assusta. Ela diz assim: porém, mesmo no erro por ignorância, o homem não está liberto da responsabilidade, porque ele tem inscrita na sua consciência a lei de Deus. A questão 621 de O Livro dos Espíritos. Eu faço a pergunta, vocês respondem. Onde é que está escrita a lei de Deus? Muito bem. O que isso nos afeta, ter a lei de Deus escrita na nossa consciência? É que a gente precisa ser, a cada segundo da nossa vida, melhor do que nós já somos. Essa é a diferença. Porque mesmo sendo ignorantes, nós temos responsabilidade. É evidente que se temos conhecimento, a nossa responsabilidade é maior.
Mas mesmo na suposta ignorância, por ter a lei inscrita na nossa consciência, temos a lei dentro de nós, sermos deuses em potencial, já temos o compromisso de co-criar o nosso processo evolutivo, como nos ensina Leon Denis na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, quando vai dizer que nós somos os artífices do nosso próprio destino. Muito bonito, não é? Nós somos aqueles quem criamos o nosso destino, mercê da misericórdia de Deus, mas pelas escolhas que nós fazemos. Então, amar a Deus sobre todas as coisas. O nosso amor primeiro deve ser a Deus. Olha, mas eu não compreendo Deus, por isso eu me torno ateu, porque eu não entendo a sua criação, o mecanismo das suas leis. Eu não consigo concordar. Eu prefiro acreditar no nada ou no acaso. Ora, dizem que o acaso é uma assinatura anônima de Deus para a sua criação. Então, Deus assinou a sua obra dizendo acaso. Para aqueles que acreditam no acaso, porque se nós formos buscar por uma lógica cognitiva aquele que é incognoscível, ou seja, Deus nos é desconhecido. Pela nossa inteligência ainda limitada, nós temos dificuldades em compreender Deus. Aí vem os espíritos com uma colher de chá para nós, para dizer que nós vamos compreender Deus pelo mecanismo das suas leis, pelo funcionamento da sua criação. A maior prova da existência de Deus está aqui. Nós somos a maior prova da existência de Deus, porque nós somos a obra divina a qual Ele permitiu, por dádiva, que pudéssemos chegar ao estágio da razão e sermos responsáveis pelo nosso próprio destino, pelo nosso próprio futuro. A questão de número 132 de O Livro dos Espíritos pergunta qual é o objetivo da encarnação. E a questão 167 vai perguntar quase da mesma forma, só que falando qual é o objetivo da reencarnação. E a resposta é basicamente no mesmo sentido. Nós todos estamos aqui para... Muito obrigado pela participação. Evoluir. Nós estamos aqui para crescer, desenvolver, para aprendermos. Nós estávamos num intervalo de um programa Entre Dois Mundos, numa gravação, e um companheiro, durante um intervalo de uma live, né? Agora é tudo metido, né? Uma live, era um ao vivo pelo Facebook, YouTube, enfim. E aí o companheiro contou uma história, que é uma história que ele recebeu do pai dele. Ele disse, meu paizinho me ensinou algo que eu jamais esqueci. E eu ouvi a história uma vez, até escrevi uma coisinha aí que está publicada na internet e tal, porque me tocou profundamente. Ele dizia assim, meu pai disse que toda vez que eu for dormir, antes de dormir, que eu me faça 3 perguntas. Por favor, tomem nota aí que ao final, para receber um certificado, vocês têm que fazer uma prova. A primeira pergunta é a seguinte, o que eu fiz de bom ou de útil hoje? Anotaram? O que eu fiz de bom ou de útil hoje? A segunda pergunta é o que eu aprendi de novo neste dia? O que eu aprendi de novo? E, finalmente, se eu vivi com alegria. Ora, se as 3 respostas forem afirmativas, nós estamos no bom caminho, não é? Podemos dizer que a gente está fazendo o dever de casa. Se uma das respostas não for afirmativa, for um não, a gente precisa reavaliar. Aí a gente busca Santo Agostinho, com a recomendação que ele nos passa, não é isso? Da gente exatamente fazer aquela viagem para dentro de nós mesmos, e ali ele coloca do autoconhecimento. É preciso se conhecer e fazer como ele fazia todo dia, passava em revista o que houvera ocorrido e no dia seguinte ele então corrigia o que precisava de correção.
e repetia, para criar o hábito, aquilo em que ele houver acertado. Foi assim que, dia após dia, ele então se transformou, se reformou, se conheceu intimamente. Para eu ter o alto amor, o amor a mim mesmo, eu preciso me conhecer. A Sandra nos deixou claro aqui esse apontamento. A pergunta, as 3 perguntas, repetindo, por favor, o pessoal está acompanhando, gravando, não é muito importante. A primeira delas é: o que eu fiz de bom ou de útil hoje? A segunda: o que eu aprendi de novo neste dia? E a terceira: se eu vivi com alegria. Tomou nota? Vejamos, por que Santo Agostinho nos coloca esse roteiro, que é basicamente esse roteiro que o pai do nosso amigo estava também passando para ele e que agora a gente compartilha com todos nós? Vamos fazer essa pergunta ainda hoje antes de dormir. Aliás, tem alguém dormindo aqui? Muito bem. Quem estiver dormindo, por favor, venha aqui à frente e se justifique agora. Essa pergunta que Santo Agostinho respondeu é exatamente no sentido da gente se buscar intimamente. Eu vou saber quem eu sou, onde é que eu estou, o que eu estou fazendo, para onde eu vou. E depois ele estabelece nos 4 ou 5 parágrafos um verdadeiro tratado sociológico humanista em O Livro dos Espíritos, para colocar a relação do homem com Deus, com o próximo e consigo mesmo. Que coisa maravilhosa. Nós já temos o roteiro. Por que é bom fazer algo de útil? Porque isso que vai dar sentido à nossa vida. A melhor forma da gente demonstrar amor a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma integralmente e até do nosso entendimento perante a criação, na obra divina, é nós reconhecermos como a resposta à questão 132 de O Livro dos Espíritos. Nós estamos aqui na Terra para colaborar com a criação divina. Pergunto a vocês: a obra de Deus é perfeita? Olha, eu vou perguntar e vocês, por favor, respondam. A obra de Deus é perfeita, é ou não é? Sim. Muito bem. A obra de Deus é completa? Sim. Não. Não é completa. Porque se ela fosse completa, o que nós estaríamos fazendo aqui? Está tudo pronto. Deus é tão sábio e que por dádiva nos concedeu a benesse de nós ajudarmos na cocriação, não por necessidade divina, porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele é onisciente porque sabe de tudo, onipresente porque está presente em todos os lugares, onipotente porque tem todo o poder, é único, ninguém compete com Deus. Mas como Ele é soberanamente justo e bom, vejamos que o qualificativo justo, de justiça, sempre necessariamente vem acompanhado de bom, de bondade. Então Deus não é só justo, Ele é bondoso. Então essa misericórdia de Deus faz com que nos dá a oportunidade de nós ajudarmos na cocriação, que seja em plano menor, como nos ensina André Luiz na obra Mecanismos da Mediunidade, e depois também ao tratar desse assunto mais especificamente em Evolução em Dois Mundos, que nós criamos ou cocriamos com Deus em plano menor, outros vão criando em plano maior. Esse é o sentido da vida. Nós vamos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, quando nós somos colaboradores na sua obra, porque nós somos filhos de Deus e somos deuses. Temos Deus dentro de nós, temos essa potencialidade. Como é que a gente vai amar o próximo? Eu me recordo, permitam-me, que certa feita eu estava saindo da Federação Espírita Brasileira num trabalho, era a hora do almoço praticamente, tomei uma via de acesso ao meu trabalho, tinha alguns retornos, enfim. Quando eu fiz um retorno, eu vi que uma senhora, numa postura sui generis, estava
quase que no meio da pista. Ela, de fato, tomava ali uma das faixas. E ela tinha uma bolsa carregando assim no ombro, uma bengala e uma toalha. E a bengala, ela quase que acertava os carros que estavam passando, porque era um grito de socorro. Ela estava pedindo em desespero um auxílio. Ora, como ninguém parou, eu também não parei. Segui em frente. Quando eu segui em frente, fui pegar uma outra pista, já para mais à frente chegar no meu trabalho profissional. Dou de cara com quem no carro? Com o meu guia espiritual. Guia espiritual, mentor espiritual, benfeitor, espírito protetor, amigo, anjo da guarda. Quanto menos você enxergar, melhor. Quando ele aparece, a coisa pode ser muito grave. Aí ele olhou para mim, eu tentei disfarçar, fica difícil, né? Aí logo vem o pedido mental, mas que bonito, hein? Está fazendo tudo o que aprendeu. Vai numa casa espírita, tem alguém necessitado, passa ao largo. Ah, meus irmãos, a consciência acusou. Eu entrei no automático, dei meia volta no próximo retorno, precisava andar uns 2 quilômetros para retomar onde a senhora estava, pedindo, pelo amor de Deus, para o meu amigo mentor também, que ele pudesse proteger, que ela estivesse lá. E ela estava lá. A hora que eu parei o carro, abri a porta, ela entrou. Meu filho, graças a Deus, você surge na minha vida como um anjo, porque eu estava aqui desesperada, sentindo uma dor tremenda, e ninguém parou para me auxiliar. E aí eu me recordei. Há alguns anos, eu tinha passado por uma crise ciática. Alguém tem ciático aqui? Alguns só levantaram as mãos, eu não sei se os outros não têm ou como é que é. Todos temos ciático, não é? É um nervo maravilhoso. Agora, alguém já sentiu dor no ciático? São chamados colunáveis, não é? É aquela dor que começa na base da coluna e vai até a ponta do dedão. É a maior prova de que Deus existe. Aí a gente se convence, porque, ai meu Deus, não é? A gente pede ajuda. E eu tinha passado por uma crise muito intensa, fiquei 3 meses acamado praticamente, dava 3 passos, não conseguia, tinha que sentar, e foi socorro de tudo quanto é jeito, né? E vem medicamento alopático, homeopático, acupuntura, né? Benzedura, você vai fazer tratamento espiritual, tudo que é necessário, né? Graças a Deus, depois de 10 semanas de tratamento espiritual, parece que alguns encostos saíram e a gente foi melhorando. Mas passamos por uma crise e aquilo marcou muito. E quando a senhora entrou então no carro, ai meu filho, eu estou com uma dor ciática. Eu falei, ai meu Deus, o acaso não existe mesmo, né? Aí eu falei, tudo bem, a senhora está aqui, o que a senhora está pretendendo, né? Ela falou, estou precisando de ajuda e tal. Mas para onde a senhora vai? Ela perguntou, e você vai para onde? Eu falei, vou para o meu trabalho. Eu falei, então vou com você. Eu falei, não, como assim? A senhora vai comigo? Aí eu pensei, vou ter que ajudar essa senhora, não tem jeito. Aí, como toda mulher organizada tem a bolsa, ela foi mexer na bolsa. Nada que em 5 minutos não permitisse ela localizar uma receita para comprovar que ela tinha indicação para fazer um tratamento. Tudo certo, não é? Eu falei, então tá certo, eu vou levar a senhora para uma farmácia. Eu já sabia todo o encaminhamento, como é que ela tinha passado por aquilo, e ela precisava tomar uma injeção específica que alivia a dor. Aí fui até a farmácia com ela. Aí entrei assim na salinha, ela olhou para mim, eu olhei para ela. Ela falou, meu filho, eu nem te conheço, que intimidades são essas? Você pode, por favor, se retirar, porque eu vou tomar uma injeção e vai ser ali, não é? Ela falou, ah, pois não. Aí eu me retirei. Aí a farmacêutica aplicou lá a injeção e depois disse, ela precisa de repouso. Eu falei, meu Deus do céu, como é que a mulher vai repousar? Ela estava desde o início da manhã tentando um socorro, não conseguia. Já era hora do almoço, eu me lembrei, meu Deus do céu, a gente tem alguma coisa assim, né, daquela movimento. Eu falei, estou com fome. Aí eu a convidei também. Em Brasília, a gente tem vários restaurantes fáceis, assim, self-service, enfim. Aí fomos, por detrás mesmo da farmácia tinha um restaurante, fomos lá.
E ela disse: ah, meu filho, eu sou doceira, eu faço todas essas coisas aí. Eu falei: que bom, né? E ela perguntou: você é católico? Eu falei: não, não sou católico. Eu falei: você é pastor? Eu falei: não sou pastor também não. Aí ela ficou calada. E eu olhei para ela assim. Aí eu falei: a gente tem que ter a coragem da fé, não é? Eu falei: eu sou espírita. Ela falou: ah, você é espírita? Quem me deu essa bengala foi um médico espírita. Eu falei: ainda bem que a senhora não deu uma bengalada, não é? Aí ela: eu já li o livro Martírio dos Suicidas, de Almerindo Martins Castro, que a Federação Espírita Brasileira vai reeditar. Porque ela disse: o meu pai se matou, o meu marido se matou, e eu estava à beira de cometer uma loucura quando você, feito um anjo, apareceu na minha vida. Aí eu não aguentei mais. Eu precisei contar a verdade para ela. Eu falei: eu não sou anjo coisa nenhuma, porque eu estou aqui no automático devido ao meu amigo espiritual que está mandando fazer tudo isso. E aí então, continuamos conversando, peguei a receita, liguei para a clínica, confirmamos que realmente era tudo aquilo. A gente já sabia da sinceridade da pessoa, né? Estava mais ou menos chegando a hora da gente se despedir. Aí entramos no carro, de novo, de cara com um amigo espiritual. Espírita tem uma dificuldade com o bolso, né? Gotas, em gotas, né? A gente pode colaborar em gotas. E a gente quase não coloca a mão no bolso. E eu nunca tenho dinheiro na carteira. Muito raro achar algum real, coisa assim, pouquinho. Mas no dia anterior, eu havia recebido um pagamento que alguém me devia e me deu dinheiro. E eu tinha o dinheiro na carteira. Fechei os olhos, peguei o dinheiro na carteira e dei para a senhora. Porque ela falou: eu preciso pagar o aluguel, eu preciso comprar o botijão de gás e eu tenho que fazer a fisioterapia. Eu falei: toma esse dinheiro para a senhora, porque vai dar para a senhora fazer tudo isso e um pouco mais. Não é muito, mas já vai ser o suficiente. Aí eu levei até a rodoviária, porque ela iria se dirigir para a casa dela. Quando então fui me despedir dela, eu abri o porta-mala do meu carro, que é uma verdadeira biblioteca super organizada, só eu consigo achar o que está lá, feito bolsa feminina. Aí eu peguei o Caminho, Verdade e Vida e disse para ela assim: olha, minha senhora, de tudo que aconteceu aqui entre nós, tudo muito bonito, o mais importante vai acontecer agora. Eu queria lhe presentear com esse livro, que a senhora pudesse toda noite ler uma página. E ela me deu então um abraço, como uma mãe abraça um filho, e disse assim: muito obrigado. Muito obrigado ao seu amigo espiritual. Me despedi da senhora, entrei no carro, estava lá o amigo espiritual. E aí então ele me passa, espraiando para mim a página do Evangelho, dizendo: descia de Jerusalém a Jericó um homem que foi tomado por malfeitores, ladrões, judiado e deixado à margem da estrada semi-morto. Descia por ali um sacerdote, muito ocupado, não o atendeu. Também passava por ali um levita, que o vendo não tinha tempo devido às suas ocupações e seguiu o seu caminho. No entanto, passava um João Ninguém, um samaritano, e estende o auxílio àquele homem caído. Deita-lhe óleo nas suas feridas, atende-o, coloca no seu burrito, leva-o até a hospedaria, deixa o pagamento e diz ainda que voltaria para completar o que fosse necessário. Ah, minhas irmãs, meus irmãos, o amigo espiritual estava mostrando para mim, do início ao final, como se faz a caridade. E eu precisei estar no piloto automático para tentar fazer alguma coisa. Aí prometi para mim mesmo, desde aquele dia, todo dia, eu vou fazer alguma coisa boa, alguma coisa de útil. Ainda mais com a pergunta que a gente tem agora, não é? Fiz a promessa: perguntem-me se cumpri. Estamos tentando, não é?
não é fácil. Fazemos o esforço. Amar a Deus é exatamente essa prática da caridade. A caridade que a gente ainda às vezes não dá conta de fazer, mas que a doutrina nos recomenda, que o Evangelho de Jesus nos convida a vivenciar no dia a dia das nossas existências. Não será fácil, porque a gente ainda, eu devo confessar a vocês, toda vez que eu vou falar do amor, eu me sinto muito pequenino mesmo, porque eu não sei se acontece com vocês, eu tenho uma dificuldade em amar, e o amor, ele é inversamente proporcional ao egoísmo, ao apego que nós temos a nós mesmos. Não é que a gente não deva se amar, já compartilhamos hoje aqui com outros colegas e estamos aprendendo nesse sentido. O alto amor é fundamental para que a gente não tenha, diante da colocação de Joana de Ângeles, posturas extremas, quando a gente ainda erra. A gente erra por ignorância ou erramos por teimosia, repetindo erros que, como o Haroldo destacou aqui, às vezes vêm desde eras remotas e a gente já poderia ter superado, no entanto, estamos aí reincidentes. E aí nós podemos entrar numa questão psicológica que os nossos irmãos especialistas explicam bem, que podem ser dois extremos diante de um erro que a gente comete. Nós podemos ter aquela sensação de que nós vamos ser cobrados por uma questão consciencial, e aí vem a culpa. A consciência de culpa é algo extremamente negativo, é pernicioso, porque nos prejudica, porque nos faz nos sentir incapazes, e a gente se cobra de tal maneira, não se predispondo à mudança, à transformação. Nos limitamos. O outro extremo é o sentimento de autopiedade. Aí é quando a gente realmente acha que nós somos coitadinhos, insuficientes, incapazes. Vejamos, tanto esse sentimento de autopiedade quanto a consciência de culpa são dois extremos negativos. Toda vez que nós polarizamos, nós tendemos a perder. Então, o ponto essencial que vai dar uma rota segura para a nossa caminhada é exatamente o equilíbrio. Não é ficar em cima do muro, mas é nós sermos equilibrados. E hoje, a maior necessidade que a gente tem, logo depois do amor, é do discernimento. Por isso que a gente precisa amar também com o entendimento, ou com inteligência, ou com o espírito, como algumas traduções colocam. Há necessidade também de nós sabermos amar compreendendo. O Espiritismo nos traz ferramentas extraordinárias, porque a nossa fé é dita uma fé, muito bem, uma fé raciocinada. Isso significa que a nossa fé é uma fé que acredita, é uma fé que espera. Mais do que isso, é uma fé que tem certeza, porque sabe. É como nos coloca o Evangelho segundo o Espiritismo, a fé é a certeza de se alcançar o que se espera. Então, nós estamos esperando e a gente alcança, porque nós estamos fazendo por onde? Por merecermos. Estamos fazendo a nossa parte. Essa é a fé ativa, dinâmica, lúcida, que o discernimento nos proporciona. O amor, então, ele deve ser empreendido com essa compreensão, sem exigências, sem condições. Quando nós olhamos o próximo e o vemos como um irmão, o nosso sentimento de compaixão tende a ser maior. E é o que a gente aprende no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando diz assim: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Como a gente vai ser perfeito como Deus? Jamais o seremos, vocês concordam? Deus é inatingível, mas não é inacessível. Porque se nós temos Deus dentro de nós, somos deuses, somos Cristos, é porque nós conseguimos trabalhar a nossa potencialidade divina. E pergunto para vocês, a nossa tendência como seres criados por Deus, como seres humanos, a nossa tendência é boa ou é má?
Olha, o pessoal que vai apresentar já está a postos lindamente lá, então vamos adiantar aqui. A nossa tendência é boa ou é má? Muito bem, é boa. É boa. Porque nós somos filhos de Deus. Deus quer o nosso bem. Deus quer que nós sejamos felizes. Deus não quer sequer o nosso sofrimento. Ele não quer o nosso sacrifício. Ele quer a nossa felicidade. Nós, por vezes, sofremos em decorrência da nossa imperfeição. É como está lá no Código Penal da Vida Futura, no capítulo 7 da primeira parte do livro Céu e Inferno, de Allan Kardec. Depois de 33 artigos do Código Penal, extraordinário, a gente vai encontrar uma conclusão mais extraordinária ainda na sabedoria de Allan Kardec. Ele diz que o sofrimento é inerente à imperfeição humana. Ou seja, a gente só sofre porque é imperfeito. Se não fôssemos imperfeitos, nós não sofreríamos. Só que nós somos o quê? Perfectíveis. Ou seja, nós tendemos a evoluir. A evolução, o bem, o amor são as determinações divinas para nós como espíritos criados. Então não temos como fugir. Graças a Deus, a nossa tendência é boa e nós podemos construir isso com a nossa liberdade. É a maior potência que a gente tem, como nos ensina Leon Denis. A primeira de todas é a vontade, que coloca a nossa liberdade no prumo, ajustando a nossa vontade com os desígnios superiores. Aí nós vamos minimizando o sofrimento, porque a gente sofre porque erra. Nós temos a condição de fazer boa escolha, então de acertar e de sair do sofrimento, porque vamos deixando de ser imperfeitos e chegaremos a uma perfeição relativa a que o espírito criado por Deus pode chegar, passo a passo, sem precipitações, nem assodamentos. Nós precisamos, então, à medida em que temos compaixão para com o próximo, como registra o capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, quando vai falar do homem no mundo, item 10, diz que um sentimento de piedade deve habitar o coração daqueles que buscam o amparo dos espíritos superiores. Se nós estamos buscando a conexão, a proteção da espiritualidade maior, é preciso que a gente tenha piedade para com o nosso próximo. E essa piedade para com o outro começa com a autocompaixão. É preciso que a gente tenha autocompaixão, sem que nos vejamos coitadinhos, incapazes, porque nós damos conta do recado. Deus jamais coloca cargas pesadas em ombros fracos. Nós temos lá exatamente o registro no capítulo que é o de número 11, versículos 28 a 30, já que foi declamado em parte aqui pelo Alírio, quando Jesus nos convida: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, pois suave é o meu jugo e leve o meu fardo. Aí a gente fica com a pergunta, já se encaminhando aqui para o encerramento das nossas palavras. Jesus, como divino amigo, como irmão maior, nos faz alguma exigência, meus irmãos? Vocês acham que Jesus seria capaz de fazer alguma exigência para nós? Se nós temos os ombros suficientes para carregar o fardo, se o jugo de Jesus é leve, ou melhor, é suave, o fardo é leve, Jesus faz alguma exigência para nós? Por favor, eu quero ouvir enfaticamente de vocês, faz ou não faz? Faz. Por que que faz? Basta para termos esses ombros fortes, porque a carga jamais será maior do que a nossa capacidade de carregá-la, porque o jugo de Jesus é suave, o fardo é leve. Para que seja assim, basta que cumpramos a lei divina, o mandamento maior: amarás a Deus de todo o teu, de toda a tua e de todo o teu.
Este é o primeiro mandamento, e amarás o próximo como a ti mesmo. Eis o segundo mandamento: amai-vos e instruí-vos. Capítulo 6, item 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo. O amor vem à frente. Embora, como espíritos em evolução, o progresso intelectual antecede o caminho da moralidade, porque o discernimento nos permite fazer as melhores escolhas, e aí temos que aplicar a inteligência no sentido do bem, nós jamais estamos desamparados no nosso esforço, na nossa caminhada. É por isso que nos momentos mais difíceis que nós estivemos atravessando, e são tantos e tantos, meus irmãos, cada um dá o seu próprio testemunho de aflição, de assodamento, de insegurança, que nós sentimos nesse mundo de expiação e provas, onde ainda temporariamente predomina o mal. Nós precisamos recorrer a este recurso valioso, que é a nossa conexão com Deus, nosso Pai, por intermédio da prece, da oração, porque a oração nos aproxima de Deus, nos torna melhores, e como nos ensina André Luiz em Mecanismos da Mediunidade, orar constitui a fórmula básica da renovação íntima, pela qual o divino entendimento desce do coração da vida para a vida do coração. Olha que coisa extraordinária. Orar é uma fórmula básica da renovação íntima. Então, é para a transformação, é para a nossa renovação, é para a busca de uma melhoria no empreendimento nosso próprio. E é por isso que nos momentos mais difíceis que a gente possa dizer na poesia de Rabindranath Tagore, que dita livremente: encontrei-te um dia e pediste para eu cantar. Minha voz se perdia na sinfonia da terra em festa, e eu não podia cantar. Me chamaste amigo, e a voz da tua melodia deu melodia à minha voz, para que eu te chamasse irmão. Muito obrigado, meus amigos, meus irmãos.